Olá pessoal, Olá. sexta-feira, né, concluindo mais uma semana que teve por título e tem por título Primeiras Coisas Primeiras. Estudamos durante toda essa semana o livro de Ageu. O verso para memorizar foi o seguinte: tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:8. Rapaz, daqui a 3 semanas termina o trimestre, Carlos. E terminando o trimestre, a gente faz um ano que a gente começou com esse projeto daqui a 3 semanas. Combina com o CC, daqui a 3 semanas estaremos lá com fé em Deus. E o nosso verso para memorizar: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A lição dessa semana, ela trouxe para nós uma percepção muito interessante, que é a seguinte: Deus sempre quis ter um relacionamento com o seu povo. Desde o início, desde quando ele até mesmo teve a ação de escolher uma nação que o representaria, ele fez isso porque ele queria ter relacionamento com os seres humanos. E Israel seria a nação que demonstraria como deveria ser o relacionamento de Deus para com os seres humanos. Ele disse: me fará um santuário, eu habitarei no meio de vós. Depois, mais para frente, ele disse: vocês são o templo do meu Espírito. Diz que esse santuário seria eu e seria você. E também a lição trouxe uma parte muito espetacular que falou: o que deixa bonito o santuário é a presença de Jesus Cristo. Devemos ter isso em mente, que o desejar de todas as nações é o único que pode resolver o nosso problema da nossa feiura pecaminosa e nos fazermos pessoas vitoriosas. E uma coisa interessantíssima que a lição de hoje trouxe, que foi o seguinte: que obra que era realizada no santuário terrestre, mas que hoje é realizada no santuário celestial, que nunca o santuário terrestre poderia realizar. É a seguinte: por ocasião do santuário terrestre, a salvação era momentânea e terráquea, até porque o sacrifício de Jesus ainda não tinha sido feito nem consumado. Então era a representação de uma salvação momentânea para a terra. E hoje não. Hoje Jesus nos livra do pecado e está atuando em nosso favor para nos darmos uma salvação eterna, uma vida eterna. Isso nós precisamos ter em mente. Ele é o nosso grande anel de selar, o nosso grande sumo sacerdote, que faz com que nós tenhamos esperança para um mundo em crise. Olha, por mais difícil que estejam as coisas hoje, é preciso que nós tenhamos primeiro em nossa mente as coisas celestes, e que Jesus deve estar em nosso coração sempre. Ele estando em nosso coração, nós teremos em que confiar e não nos perderemos nas dificuldades da vida. Verdade. A lição de jovens tem por título Um Anel, Promessa e Propósito. O Criador do Universo, ele se apresentou como rei para Zorobabel por meio de Ageu, quando ele prometeu que estaria com ele. E Zorobabel, por sua vez, como governador, ele teve muitas preocupações e muitos problemas a serem resolvidos. Mas ele permitiu que os conselhos dados por Deus ele permitiu que esses conselhos fossem postos em prática. Então, através disso, ele conseguiu resolver vários desses problemas. E isso permitiu que ele tivesse um relacionamento maior com Deus, porque ele estava ouvindo a Deus, a partir do momento que ele via que aquelas coisas estavam acontecendo da melhor forma possível, crescia a confiança entre eles, né? E da mesma forma, hoje, quando nós permitimos que nossas decisões sejam tomadas por base ao que Deus tem para nos ensinar, por base aos princípios dele, nós estamos dizendo: o Senhor é o rei da minha vida, o Senhor é quem está guiando a minha vida, e eu sou simplesmente um servo. Então que nós possamos, diante dessas situações, poder colocar os conselhos de Deus em prática. Muitas vezes, muitas pessoas, elas acabam indo para a igreja simplesmente para ver amigos, para distrair, ou porque não tem algo para fazer. Mas Deus, ele nos convida, assim como ele convidou a Zorobabel, a ajudá-los a construir o templo dele, a construir essa grande obra, né? Deus nos chama para ajudá-lo, e para que assim nós possamos colocá-lo em primeiro lugar nas nossas vidas. A partir do momento que nós colocarmos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, nós poderemos usufruir das promessas dele. Mas precisamos primeiro tomar essa decisão. Aí nós poderemos usufruir as promessas que ele fez a Abraão, que ele fez por toda a Bíblia, e inclusive usufruir do sacrifício dele na cruz. Nós só conseguiremos usufruir do privilégio e das bênçãos desse sacrifício se nós colocarmos ele em primeiro lugar na nossa vida. Deus disse através de Ageu para Zorobabel que o honraria e o faria como um anel de selar. O anel, por ser circular, ele não tem nem um início nem um fim, ou seja, é algo eterno, representa o pacto que Deus fez, de que não abandonaria
em momento algum. Então ele fez essa aliança com ele, que estaria para sempre. Esse mesmo Deus que fez essa aliança com Zorobabel, ele continua querendo fazer alianças pessoais. E hoje ele deseja fazer essa aliança comigo e com você. Basta que nós o aceitemos como o maior propósito da nossa vida. E só assim nós conseguiremos usufruir das bênçãos que eles têm para nós. Em suma, o que Ageu veio trazer é que nós devemos priorizar as responsabilidades de Deus, as nossas responsabilidades para com Deus, e nós precisamos viver o propósito de Deus. Só assim, quando nós decidimos viver esse propósito de Deus, que nós conseguiríamos, enfim, beneficiar-nos dessas bênçãos. Para que nós possamos colocar a Deus no centro da nossa vida. Verdade. É interessante também essa parte que o Carlos até trouxe em relação a vivermos o propósito de Deus, porque para Zorobabel foi dada uma missão, a missão de reconstruir o templo. E justamente o que o Carlos falou tem um ponto interessante, que eu só gostaria de trocar as palavras, que é justamente o seguinte: mais na frente o profeta Zacarias falou para Zorobabel, porque no livro de Ageu o templo não terminou a reconstrução, vai passar para o livro de Zacarias, acredito que é a lição da próxima semana. E tem um versículo que Zacarias falou assim: olha, Zorobabel, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito que você vai concluir a missão. Ou seja, essa questão da gente ter as primeiras coisas em mente está totalmente voltada a gente estar com Jesus primeiro, porque é pelo Espírito dele que a gente vai cumprir essa mesma missão. Eu só estou trocando um pouco, sendo um pouquinho com as minhas palavras, o que o Carlos já falou muito bem, que ter as primeiras coisas primeiro é o seguinte: ó, Deus me deu uma missão, mas se eu estiver com Ele primeiro, antes mesmo até de eu tentar cumprir a missão que Ele me deu, eu vou cumprir pelo seu poder, não por força, não por violência, mas porque o Espírito de Deus estará sobre mim. É isso aí. É uma coisa muito interessante. Lembrando que vocês podem compartilhar os comentários de vocês sobre os vídeos na página da Lição da Escola Sabatina no Facebook, também na página dos Jovens Adventistas, e também algumas páginas também sobre a lição e sobre a Igreja Adventista no Facebook, que vocês possam participar lá também. É isso aí, pessoal. Até a semana que vem.